A busca pela espiritualidade e do sentido da vida, bem como uma série de práticas culturais que se baseiam no amor e na fraternidade, parecem se perder em tantas outras ações e interesses quando se pensa em religião nos dias de hoje. Basta observar que os principais conflitos mundiais têm fundo religioso. Então, no programa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre as religiões. Viva Voz já está no ar, com transmissão pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Oi, Lucas. Olá, Lisa. Muito boa tarde. Boa tarde também para você de casa, ligado aqui no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil. Temos o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre este tema, nós convidamos o professor André Pinheiro, que é professor no curso de jornalismo, professor de história também, né, André? Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, muito boa tarde, ouvintes. Muito obrigado, Lisa e Lucas e equipe. Então, hoje falaremos sobre um tema que é muito caro para mim, um tema que eu estudo já desde o ano 2000, aproximadamente, que é o tema das religiões e religiosidades. Legal. E só para abrir essa nossa conversa, você viu que eu já mencionei algumas situações envolvendo religião, mas antes da gente cair nisso tudo, eu queria começar pelas bases, né? Como é que nós podemos definir religião, André? Bom, quando nós falamos em definição, falamos sempre de algo extremamente difícil e pisamos sempre num terreno muito delicado. Religião, normalmente, a definição predominante é o religare, né, que seria uma religação, uma reconexão com o sagrado, com aquilo que transcende a vida física e material, mas nós não podemos nos limitar a isso. Nós temos também a religião não só como esta relação com aquilo que é sagrado, com aquilo que transcende a vida física dos seres humanos, mas nós temos também a religião como algo que interfere nos comportamentos, nas condutas, inclusive nas posições políticas e até no comportamento dos estados, né? Você mesmo falou da questão dos conflitos e das guerras, e também na cultura e no dia a dia das pessoas. Então a religião, por incrível que pareça, ela está presente, ela tem uma importância, ela tem um peso extremamente grande e até grave na intimidade das pessoas, no cotidiano e na maneira dessas pessoas se posicionarem quanto ao ser e estar no mundo. Muito bem. Muito bem, professor. De que forma surgiram as religiões? Como que começou a prática religiosa? Bom, até naquele período que chamam comumente de pré-história, né? Mas que, na verdade, é simplesmente a história antes da escrita, pois que aqueles povos eles já tinham história, os hominídeos eles já possuíam uma história, já exerciam uma relação com o tempo. Nessa época da história antes da escrita, nós temos um exemplo muito claro, as pinturas, a arte rupestre. Aquelas pinturas em cavernas, em pedras, muitas delas já têm um sentido religioso, assim interpretado, claro, por pesquisadores, por arqueólogos e por historiadores que procuram decifrar esse tipo de produção cultural já no início da caminhada da humanidade sobre a Terra. Então, esses sentimentos de religião, de religiosidade, essa relação com aquilo que está além da vida física, ela remonta praticamente ao surgimento do homem sobre a face da Terra, visto que eles já exerciam esse culto às forças da natureza, a alguns animais. Eles já foram desenvolvendo, conforme foram evoluindo, foram desenvolvendo uma percepção de que havia algo além do corpo físico, que havia algo além da vida física, e quando alguns deles fechavam os olhos para não mais abrir, né, poderia ou até deveria existir alguma coisa, alguma continuação. Ok. Agora, independente de qual religião, como você vê essa vontade, né, do ser humano pela religião, né? Você, por exemplo, se interessou pelo tema, inclusive como área de estudo, né? De onde vem isso? Como é que você vê esse interesse, André? Então, a religião, um texto que eu li que me marcou muito, diz assim, que existe religião porque existe a morte. Né? A partir do momento que o ser humano teve percepção da extinção da vida física, ele começou a se preocupar com respostas. E a partir dali vieram os questionamentos nesse sentido, vieram as especulações sobre uma vida depois da vida ou não. Então, assim,
eu considero extremamente justo dizer que a religião existe porque existe a morte, porque se nós não pensássemos sobre o que vem depois, nós não teríamos efetivamente grandes preocupações nessa relação com Deus, com deuses, com divindades, com espíritos e espiritualidades, né? Porque estaríamos na nossa zona de conforto aqui da vida física. Essa extinção é que motivou muito das especulações religiosas. Esse interesse, então, decorre muito daí. Falando em primeira pessoa, o meu interesse, ele vem também justamente daí. Eu comecei a estudar religião, o meu primeiro tema de pesquisa foram os rituais fúnebres, uma monografia que eu escrevi, que tinha o subtítulo de Rituais Fúnebres Católicos em Itajaí, na segunda metade do século XX. Essa pesquisa eu realizei entre os anos de 2000 e 2002. E quando eu escolhi esse tema, foi justamente... eu estava em busca de um tema para fazer uma monografia, uma especialização em História, e me veio à mente, assim, quando uma das professoras que participava da conversa falou, olha, para o historiador é interessante, é apaixonante, inclusive, e motivador, escolher um tema que te provoque inquietude, que te leve a questões existenciais. Aí me veio à mente, assim, no segundo seguinte, quando eu era criança, o falecimento de uma pessoa da família. E aquilo me veio à mente e eu comecei a lembrar, né, das cerimônias fúnebres e comecei a lembrar que na época eu olhava para tudo aquilo e procurava entender o significado de cada um daqueles elementos simbólicos. Eu, ali nos meus 9 anos de idade, comecei a ter essa inquietação de tentar saber, não, mas por que isso aqui, por que essas flores, por que essa vela, por que o caixão dessa cor e posicionado dessa forma e não de outra. E aí eu pensei, não, eu vou trabalhar sobre isso. E foi algo gratificante, algo que só aumentou o meu fascínio, tanto sobre o tema da morte, quanto sobre o tema das religiosidades, pois estão muito ligados, e foi aí que eu percebi a magnitude dessa conexão entre religiosidade e extinção da vida física. E, bom, foi assim que tudo começou para mim. Bacana. Professor, assim, o que tu repara nas principais diferenças e semelhanças entre as principais religiões, como o catolicismo ou até mesmo o islamismo, e entre outras? O que elas têm em comum e o que elas têm de diferente e como elas reagem entre si, na sua opinião? Essas religiões que tu mencionaste, elas têm em comum um monoteísmo. O islamismo, ele é uma religião que surgiu entre o século VI e o século VII, no Oriente, né, na Arábia, e ele tem influências tanto do cristianismo quanto do judaísmo, que já eram religiões bastante fortes e significativas na época. Estávamos na Idade Média. E então no Oriente ergueu-se o Islã. Então, diferenças assim, o Islã, ele coloca Alá como o seu Deus absoluto, é de um monoteísmo radical e considera Maomé o último dos profetas, né? O grande profeta que veio trazer ao mundo, à humanidade, a mensagem de Alá. Alá nada mais significa que o Deus, né? Para os muçulmanos. O Islã significa submissão. Então, o muçulmano é aquele que se submete aos desígnios de Alá. O cristianismo, nós sabemos, né? A religião predominante aqui no Ocidente. O catolicismo é a religião predominante no Brasil. E o protestantismo é também um ramo do cristianismo que veio com a reforma lá de Martinho Lutero, lá no século XVI, né, quando Lutero e um grupo de pessoas descontentes com algumas condutas da Igreja Católica resolveram, então, se posicionar de maneira contrária, e a partir daí surgiu, né, todo esse contexto protestante que depois veio resultar nos evangélicos de hoje, né? Tudo isso vem da reforma, são todos de uma maneira ou de outra, né? Assim, com todo respeito dizendo, são todos filhos de Lutero, são todos frutos daquele cisma entre Lutero, o seu grupo, e a Igreja Católica. Então, o protestantismo e o catolicismo têm várias coisas em comum, mas também tem várias divergências.
E quando falamos de protestantismo, falamos de protestantismos, né? Temos muitas modalidades, temos um campo assim extremamente vasto, né? Com muitas diferenças entre as diversas manifestações religiosas evangélicas ou protestantes, né? Temos os mais históricos, temos os pentecostais, os neopentecostais, enfim, um emaranhado de grupos, de dissidências e até mesmo de tensões dentro desse campo que nós podemos chamar de evangélicos, né? Inclusive estão, né, em franca ascensão no contexto atual. Verdade. Nessa sua fala, você já mencionou algumas situações que vão além daquela abordagem da religião espiritualidade, né? Aí a gente já entra nesse terreno mais da religião sociopolítica, e, enfim, né? E aí, não tem como, você mencionou a Igreja Católica, eu acho que é muito forte para a gente esse momento da Idade Média em que a Igreja Católica tinha esse poder político, né? E, de uma certa maneira, a gente observou que ao longo da história, ao longo do tempo, esse poder foi ficando meio difuso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você vê essa evolução, vamos dizer assim, da Igreja Católica nesse contexto político mesmo. Até chegar hoje, né? Esse momento atual. Né? Bom, é uma pergunta bastante desafiadora essa, né? Sim. Então, mas vamos tentar, assim, né? Então, como você falou, nós tínhamos na Idade Média um predomínio muito grande da Igreja Católica, um domínio praticamente total. Deus estava no centro de todas as coisas, né? Tínhamos algo que chamamos de teocentrismo, né? Deus era a medida e a finalidade de todas as coisas, todos eram servidores e, mais do que isso, eram tementes a Deus, né? Então, muito do que se fala da Idade Média, inclusive, às vezes exagerado também, né? Mas o fato é que a Igreja ela precisou e precisa sempre acompanhar o movimento dos tempos, acompanhar as mudanças. Eu não sei se nós podemos falar em evolução ou não, mas falamos de mudanças, né? Porque às vezes temos evoluções, retrocessos, enfim, temos transformações, vamos usar. São às vezes até grandes reviravoltas. Mas aí você tem ali, por exemplo, o período do Renascimento, né? Quando a gente começa a ter o início da Idade Moderna, né? Com o deslocamento que eu acho extremamente emblemático do Renascimento é justamente esse deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo, né? O antropocentrismo nada mais é do que o homem, né? O ser humano no centro de todas as coisas, o homem como medida de todas as coisas, o ser humano no centro das investigações, a busca por um desenvolvimento das ciências, das artes, já o início de um uso maior da racionalidade, e a questão da fé vai ficando vai perdendo um pouco de terreno, vai sendo bastante questionada, e a humanidade ela começa a ter outros olhares sobre ela mesma, e inclusive isso resulta em configurações também nos cenários políticos. Mas o que nós podemos ver no Renascimento sobretudo, um florescimento muito grande das artes, né, da filosofia, né, que é algo fascinante, e na maneira como a investigação científica começa. Um exemplo disso é o Leonardo da Vinci, que pode ser considerado o grande gênio do Renascimento, que era um ser humano ali polivalente, era artista, mas também fazia seus experimentos científicos. E no contexto da Idade Média, ele não poderia jamais, ele teria espaço para ser o que ele foi. O contexto não seria favorável. Então nós temos uma primeira ruptura no Renascimento, né? Um pouquinho depois, temos no século XVIII, mas isso já começa a ser gestado no século XVII, o Iluminismo, né? O Iluminismo, que é o século das luzes, quando, na definição do filósofo alemão Immanuel Kant, o homem precisa abandonar a minoridade e chegar à maioridade, e para isso vai utilizar o quê? As luzes da razão. Então, essa questão da racionalidade, ela ganha ainda mais potência, ela ganha ainda mais voz, né? E isso dá muito mais base para questionamentos à própria religiosidade católica, sendo que quando nós estamos no Iluminismo já aconteceu a Reforma Protestante, né, em 1516, né? O Iluminismo nós estamos no século XVIII. Então são grandes rupturas que reconfiguram esse espaço religioso e também ao mesmo tempo o espaço, digamos assim, político, né? Um arranjo
diferente do cenário político mundial. André, eu sei que a gente fez uma mega pergunta, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo para você concluir e a gente chegar, a gente está falando da Igreja Católica nesse momento mais especificamente, o tema do programa é religião, mas eu estou achando fantástico essa tua maneira de expor o contexto da religião católica e ao longo da história. Então, depois do intervalo, a gente continua, vamos chegar na religião católica nos tempos atuais. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o professor André Pinheiro. Já estamos de volta hoje, o tema do programa é religião. Nós estamos conversando com o professor André Pinheiro. E ele falava sobre a Igreja Católica, mais especificamente, e as transformações dessa igreja, dessa religião, na verdade, ao longo da história, né, André? Então, dando um pequeno salto e falando já do século XX, a igreja ela precisa acompanhar as mudanças que são muito aceleradas no século XX, né? Você tem 2 guerras mundiais, você tem a eclosão de toda uma cultura pop e também de uma corrente de contracultura. Isso aí deu impacto também porque a juventude, esse conceito de juventude que nós temos hoje, ele é do pós-guerra, né? E aí depois vieram as revoluções dos anos 50 e 60, o rock and roll, Woodstock, enfim. E tudo isso trouxe enfrentamentos com a Igreja Católica, que teve que se adaptar, teve que modernizar sua linguagem, né? O próprio John Lennon, numa frase, disse que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. E, de certa maneira, foi mal interpretado e houve uma grande confusão. Mas isso é assunto para outro programa, né? Então, mas a Igreja agora, não só no contexto de modernidade, mas agora de pós-modernidade, que nós enfrentamos hoje em dia, a igreja ela precisa cada vez mais acompanhar essas mudanças, e mudanças inclusive na maneira das pessoas assumirem, forjarem uma própria identidade. Então nada hoje em dia é tão sólido e tão rígido quanto era no início do século XX ou na metade do século XX. E não só a Igreja Católica, mas todas as religiões elas precisam correr atrás desse tempo, né, que nós vivemos. Elas precisam, por exemplo, dialogar com os movimentos de juventude, dialogar com as novas tecnologias, dialogar com essa dinâmica de interatividade, né, de virtualidade. Então, tudo isso são desafios para todas as instituições, e as religiões, as diferentes religiões, não fogem à regra. Todas elas se veem com um desafio extremamente grande, porque esse tempo ele traz não só a questão das identidades, mas ele traz, por exemplo, a questão da segmentação, né? Você tem uma série de grupos que se organizam, que assumem identidades e que trabalham, que transitam naquele segmento. E as diferentes religiosidades, assim como outras ideologias, né, nós podemos considerar as religiosidades também como ideologias, além de manifestações culturais. Elas precisam se adaptar. E esse é o grande desafio. E falando de Igreja Católica, o desafio é tão grande que hoje nós vemos no Brasil a ascensão das igrejas evangélicas, a redução do número de católicos. Isso é do último censo do IBGE, mas essa tendência ela já vem se acentuando desde a década de 1990, né? E mesmo que o Brasil seja hoje o maior país católico do mundo, com 127 milhões de católicos, né? Isso representa 65% da população brasileira e 12% de católicos do mundo. Mesmo com esse domínio ainda, a Igreja Católica ela se vê bastante seguida de bem perto, para não dizer ameaçada, pelas denominações evangélicas. E é um grande desafio. E aí nós podemos falar também daquilo que chamamos de campo religioso, né? De um campo religioso brasileiro extremamente complexo, vasto, com várias denominações religiosas, as mais diversas que você possa imaginar, né? E esse conceito de campo não é meu, né? É do sociólogo Pierre Bourdieu, mas que a gente usa para pensar academicamente essa dinâmica de jogo de forças, de medição de forças entre os diversos sujeitos aí no universo religioso. Professor, você falou a respeito de uma revolução necessária nos conceitos religiosos. Aí nisso me vem à mente o Papa Francisco, que atualmente ele vem até aquela brincadeira, né, do Papa é pop. Ele realmente está sendo pop. Até quem não é religioso ou quem, né, tem alguma outra congregação acaba tendo um certo carisma por ele. Ele é simpático, ele tem um pensamento às vezes um pouco diferente, né, da igreja um pouco conservadora. Como é que tu avalia isso? Então, quem apareceu na capa do disco dos Engenheiros foi João Paulo II, mas
O pop Francisco, foi o anterior. O Francisco ele está se mostrando realmente muito pop, né? E tem uma postura de abertura, de acolhimento, demonstra uma sensibilidade muito grande com as minorias. E é uma imagem totalmente diferente do seu antecessor, né, do Bento XVI, que era extremamente rígido, extremamente conservador. E o Francisco não. Ele mostra essa capacidade de diálogo, essa tolerância, né? E quando falamos em religião, precisamos de muita tolerância entre as diversas denominações, e nesse sentido ele acena com alguns avanços, sim, em termos de postura da própria igreja. Como representante maior da Igreja Católica, é uma sinalização que eu, pelo menos, enxergo como extremamente positiva. Não sei até que ponto isso tem de mercadológico, no sentido de um marketing positivo para a igreja, né? Claro que esse elemento sempre vai ter, mas acredito sim que seja uma postura, algo bastante sincero até da parte dele, e isso com certeza faz muito bem para todos nós que queremos e até lutamos pela tolerância entre as diversas religiões. Perfeito, já que você falou em tolerância, vamos falar de intolerância, né? Porque, inclusive, Leonardo Boff foi quem eu pesquisei um pouco para vir conversar com você, e ele, com certeza, aponta isso como um problema sério, e ele mesmo agora filósofo, né? E antes vinculado diretamente, né, à Igreja Católica, enfim. Mas como é que você vê isso? O que fazer para desarmar as religiões? A gente teve ainda, né, só para lembrar mais um episódio bem trágico, aquele assassinato dos cartunistas na França. Sim. E tudo mais, que realmente chacoalhou todo mundo e deu jornal, deu mídia, e as pessoas ficaram mais atentas em relação a tudo isso. O que você pensa de tudo isso, André? É bem interessante a sua referência ao incidente lá do Charlie Hebdo, porque quando se fala em intolerância religiosa, fundamentalismo, é uma tendência, né, até muito em consequência do que é veiculado nos meios de comunicação, a vincular esse tipo de conduta aos islâmicos, né, às facções mais radicais do Islã. Mas se nós falarmos em intolerância, em fundamentalismo, eles estão aqui pertinho, eles estão aqui no Brasil. Por exemplo, não é todo mundo que sabe, mas o dia 21 de janeiro é considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E essa lei, sancionada em 2007, ela aconteceu por causa de um incidente, digamos assim, envolvendo o jornal Folha Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, e a Lorixá. E a Lorixá é a sacerdotisa do candomblé. Em outubro de 1999, a Folha Universal publicou uma matéria extremamente assintosa com o título Macumbeiros e charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes, e publicou uma foto de Mãe Gilda, essa Yalorixá da Bahia, na sua capa. Aquilo causou um extremo mal-estar, né? Eles, na verdade, tiraram uma foto que havia sido publicada na revista Veja anos antes, e usaram de maneira inapropriada a foto, de uma maneira pejorativa. Então, o terreiro de Mãe Gilda passou a receber vários ataques. Ela teve a casa invadida, ela e o marido foram agredidos verbal e fisicamente. O terreiro foi todo depredado e ela não aguentou e acabou tendo um infarto e vindo a falecer. Nossa, e faleceu no dia 21 de janeiro de 2000. Então, esse dia 21 de janeiro é em homenagem, é uma referência a esse fato lamentável da nossa história recente. Então, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Se existe o dia de combate, é porque a intolerância existe. Em 2014, por exemplo, o Disque 100, ele registrou 149 denúncias de discriminação religiosa no Brasil. Isso dá quase 1 a cada 2 dias. Então, nós vivemos uma situação que não parece, mas é extremamente grave. Nós precisamos trabalhar para reverter isso, e a melhor maneira de trabalhar é a educação, é levar o esclarecimento e, sobretudo, é fazer valer a condição do Brasil como Estado laico. É fazer valer o artigo 5º da Constituição brasileira, que prevê a liberdade de culto e de consciência. O Brasil é um Estado laico, quer dizer, um Estado sem religião oficial, desde 1891, quando começou a valer a sua primeira Constituição republicana.
Então, é nesse sentido que nós devemos atuar. E também, claro, nas escolas, na universidade, em todas as instituições aí, para levar mais esclarecimento às pessoas. André, a gente está indo para o finalzinho, mas acho que o Lucas ainda gostaria de fazer uma pergunta, né, Lucas? Exatamente. Professor, rapidamente, assim, a gente sabe que hoje em dia os grupos religiosos estão com uma força muito grande, tanto na política quanto na imprensa. Ambos, né, estão numa bancada muito forte no governo, com um valor considerável. E também alguns grupos religiosos também possuem, né, veículos de imprensa. Como é que você avalia isso? Isso é bom ou isso é ruim? Quais são os pontos negativos e positivos disso? Olha, isso tem lados positivos e negativos, né? Na política, por exemplo, eu enxergo um atentado muito grande contra o laicismo do Estado, a qual nós nos referimos anteriormente. Eu penso que, nesse sentido, religiões, sejam elas quais for, e política deveriam andar mais separadamente, assim. Deveria haver uma interferência mínima ou inexistente, como é pregado na própria Constituição brasileira. Agora, nos meios de comunicação, a questão é mais controversa, porque você tem leis que também garantem esse direito, né? O que deveria ser feito é o que deve ser feito em relação a toda a programação de todo o meio de comunicação. Uma fiscalização no sentido ético, de responsabilidade da informação, de cuidados na apuração e na edição e na veiculação de conteúdos. Isso sim, porque da mesma maneira que um órgão de comunicação, digamos, laico ou secular, pode cometer os seus deslizes, um religioso também pode. Ele também pode estar insuflando a intolerância, a desqualificação de uma religião com a qual ele antagoniza, e isso tudo precisa ser melhor fiscalizado, não no sentido de tirar as concessões ou de tirar o direito das pessoas se expressarem, não, elas têm o direito, mas dentro de normas e de preceitos e princípios que não firam a equidade e até a própria harmonia social, que possa haver uma convivência pacífica, harmoniosa e fraterna entre os diferentes credos aí, e até mesmo com quem não crê, né? Também tem o direito de não crer. Exatamente, tem o direito de não crer. Acho que a gente tem que te chamar para uma outra entrevista, mas a gente já quer agradecer a sua presença aqui. A gente conversou com o professor André Pinheiro. Obrigada, André. Eu agradeço, é sempre bom vir aqui conversar com vocês, que são, acima de tudo, meus amigos, né? Pessoas de quem eu gosto muito, e falar sobre um tema que é maravilhoso e teria, com certeza, material para a gente ficar horas aqui conversando. Então, meu muito obrigado de coração, e também aos ouvintes e aos espectadores. Tudo de bom para vocês. É isso aí, professor. Muito obrigado. Lembrando que você fica agora pela Rádio Univale com o Unirepórter, e na TV vem aí a programação do canal Futura. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.